Amém, bom dia. Vamos começar o culto dessa manhã, louvando ao Senhor, orando ao Senhor. Pedir, Mateus, nos conduza em oração nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por mais um domingo, Senhor, mais uma semana na Tua presença, uma semana dedicada o primeiro dia ao Senhor, para que possamos iniciar a semana da melhor maneira, Senhor. Peço pelo culto, pela palavra, pelo louvor, Senhor, que seja um cheiro suave a Ti, Senhor, que a mensagem nos traga mais perto de Ti, Senhor. Abençoe cada pessoa que está aqui, que veio em Teu nome, Senhor, para dedicar esse tempo ao Senhor. Isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
passou e nem sente forças pra recomeçar, e reclama com o próprio coração. Nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando a tua vida, preparando um plano pra você. E também preocupa com o teu coração, e faz tudo para não te perder. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar, quantas vezes ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder. E perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando a tua vida, preparando um novo plano pra você. Também se preocupa com o teu coração, e faz tudo para não te perder. Se alguma vez Jesus te abandonou, quantas vezes ele já te levantou. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem que lembrar, quantas vezes ele já te levantou. Quantas vezes ele já te levantou. Essa música ela é um desafio. Semana passada nós falamos de salmos, onde existem os salmos de lamento e os salmos de celebração ao Senhor. E nós conversamos que salmodiar também é o ato de musicalmente pensar, né? Se lamentar e buscar força sempre no Senhor. E essa música é um desafio para nós. Ele se torna um salmo de lamento, de analisar, se colocar uma visão externa a você mesmo, observar a tua vida, observar o teu passado e encontrar na tua vida as evidências do que Cristo faz em nossas vidas. Como Ele nos supre, como Ele nos orienta, como Ele nos sustenta. Essa música é um desafio. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou e tente lembrar quantas vezes Ele te levantou. E não importa a fase que você esteja da tua vida,
Se aproxime do Senhor enquanto é tempo. Enquanto é possível alcançar o Senhor, Ele tem graça sobrando. Tem mais vaga no céu, tem mais vaga nos braços de Deus, onde Ele pode te confortar e reconstruir a sua vida. Paulo, ele passou por isso. Paulo, ele era obstinado numa certeza da cabeça dele, uma certeza da formação dele, uma certeza do rumo que ele deveria ter na vida, mas ele foi confrontado por Deus e ele passou por talvez o momento mais difícil da vida dele. Um momento em que ele perdeu a sua visão, ele perdeu o seu prestígio político e religioso, ele perdeu os seus amigos da sinagoga, ele perdeu talvez a sua esposa, ele perdeu muita coisa. Essa fase da vida dele durou pelo menos 14 anos, onde ele se refugia, onde ele estuda, onde ele aprende do Senhor Jesus, e humanamente ele foi derrotado, humanamente ele foi completamente humilhado pelas circunstâncias e humilhado por Deus por causa do seu pecado. Humanamente, talvez fosse isso. Mesmo após esses 14 anos, ele foi reintegrado, agora sim, no corpo da igreja. Alguém se lembrou do Paulo, que estava lá, refugiado, e foi esse homem, filho de consolação, foi instrumento usado por Jesus para buscar esse servo, para buscar essa ovelha que estava ferida, para buscar esse irmão que estava esquecido, esse irmão que tinha sido chutado por todos aqueles a quem ele considerava amigo. E função da igreja é isso. Função da igreja é ter homens e mulheres dispostos a não se esquecer do irmão que está abatido, que perdeu, que está esmagado, que está chorando, mas ir atrás dele e confirmar a promessa que Deus fez na vida do Paulo. Este, para mim, é um vaso escolhido. O corpo apostólico, a igreja de Jerusalém, não queria Paulo, porque tinha medo dele, ele era um assassino. Mas Deus usou a igreja de Antioquia, usou Barnabé para reintegrar Paulo ao corpo apostólico, para reintegrar ao corpo físico da igreja. E ali ele teve a tal da consolação. Barnabé, filho de consolação, foi o instrumento de Deus para consolo. E depois que Paulo ainda entrou na igreja, chegou na igreja, aí veio um pouco mais de dificuldade. Mas agora ele estava no caminho certo, cumprindo a missão que o Senhor Jesus tinha dado para ele. E é o melhor lugar para se estar. E como é bom a gente ter Barnabé na vida, né, vó? Ter um Barnabé na vida ajuda muito. Muito. Muito.
Nesse momento dedicado a dízimos e ofertas, eu gostaria de ler com os irmãos um texto breve, que está lá em Números 7. Número 7 é rapidinho, são 89 versículos, mas falam muito conosco, tá? Então, 89 versículos. Evidentemente, não vou fazer essa leitura completa, mas esse número é para causar um espanto. Números, ele é um livro que é considerado muito chato, e por muito tempo eu também considerei. O livro fala de contagens, de censos, contagens de diversas situações com relação ao templo, com relação ao ministério de Moisés, mas no capítulo 7 há uma seção específica, onde são as ofertas dos príncipes de cada tribo sendo trazidas à casa do tesouro, sendo trazidos ao santuário, para que aquelas ofertas se tornassem os tesouros do santuário, do tabernáculo. E esse texto ele é extenso e muito repetitivo, porque o formato dele é sempre o mesmo. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e todos os utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, os principais, né, os nobres de Israel, os cabeças das casas de seus pais, que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos, 12 bois, cada 2 príncipes ofereceram um carro, e a cada um deles um boi, e apresentaram diante do tabernáculo. E aqui são descrições detalhadas das ofertas de cada príncipe, de como esses 12 príncipes eles se reuniram para trazer ofertas e dessa forma abastecer o templo. E ele fica repetitivo, né, porque ele acaba falando dos filhos de Merari, eles falam dos filhos de Gerson, eles falam
de ofertas, ofertas pacíficas, ofertas de sacrifício, ofertas de diversas ofertas. Isso se delonga por 89 versículos. E esse capítulo em específico, ele não está aqui aleatoriamente. Como nada nas Escrituras está aleatoriamente, nós temos um propósito divino, uma demonstração de algo que o Senhor falou e tinha, por exemplo, para Cornélio. As suas esmolas, as tuas ofertas, elas são percebidas por mim. Elas são anotadas por mim. Elas são trazidas diante de mim e eu olho cada uma delas. O capítulo 7 de Números é Deus falando para esse povo que estava acabando de estabelecer o seu altar, acabando de estabelecer o seu templo, a sua igreja, né? o templo onde haveria ali a presença de Deus. Falando para cada um deles: meus filhos, as suas ofertas, os seus dízimos, os seus sacrifícios de paz, os seus sacrifícios pelo pecado, as suas ofertas, os seus holocaustos, as bacias de prata, as joias que vocês trouxeram para o santuário, tudo isso está sendo observado por mim. O poderoso está observando, olhando para elas, anotando elas, lembrando delas. Nenhuma delas passa. O Senhor registrou, fez questão de ter um capítulo inteiro na sua Sagrada Escritura de como é essa relação que nós temos com o Senhor em adoração também com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Isso é algo profundo, porque nós pensamos que intimidade com o Senhor é orar com o Senhor, chorar diante do Senhor, trazer os problemas diante do Senhor, lamentar, celebrar o Senhor, mas também é intimidade com o Senhor ofertar, trazer sacrifícios de paz, sacrifícios de holocausto, né? Sacrifícios, aquilo que pesa, aquilo que faz falta, né? De forma nenhuma oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe. Davi falou isso. Nós temos um registro, um caderno folha caixa, eu não lembro qual é que é o nome do caderninho da Bia. Caderninho da Bia, né? Que tem a descrição daquilo que é trazido ao templo do Senhor. O Senhor também tem uma folha dessa, onde Ele anota e tem intimidade conosco também pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Incomparável. Vamos cantar Incomparável, reconhecendo a grandeza do Senhor, nesse momento que está separado para a entrega de dízimos e ofertas. Logo após, convido o pastor Ismael. Eterno, perfeito,
Bom dia a todos. Hoje estou estreando um microfone novo, né? Doação da Miriam. O Israel falou, né, das ofertas. Isso também é uma oferta, uma consagração ao Senhor. Tudo que levamos ao Senhor, entregamos ao Senhor, né? Então agora não tem mais aquele fio pendurado na gente, né? E louvamos a Deus, né, pela disponibilidade, disposição da nossa irmã. Depois nós vamos ver o resultado, né, na gravação. Muito bem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 16. Juízes, capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 19. Juízes 16, 19. Convido os irmãos a se colocarem em pé, reverentemente, para a leitura da palavra do Senhor. Juízes 16, 19. Diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos orar. Senhor, dependemos agora deste momento de Ti, da Tua graça, para que possamos compreender a Tua palavra, ó Deus. Pedimos que seja o Teu Espírito, a Tua presença nesse lugar, a falar conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Existe algo que acontece com a consagração de cada um de nós, quando ela começa a diminuir, né? Aqui nós encontramos um caso em que Sansão tinha perdido a sua força, o Espírito de Deus tinha se retirado dele, só que ele não sabia. Sabe? Porque quando nós vamos perdendo a força, nós a perdemos não de uma vez só. Quando nós perdemos a nossa consagração, nós a perdemos, não é num ato isolado, mas numa série de fatores que vão se acumulando na vida da gente, que terminam por nos enfraquecer. Quando a gente sai por aí para perguntar para muitos desigrejados, por que você não volta para a igreja? Ou quando nós convidamos pessoas, elas dizem para a gente: olha, domingo eu vou. Alguém já ouviu isso? Domingo eu vou. Vou participar do culto. E a pessoa não aparece. E nós visitamos, conversamos, perguntamos e ouvimos, eu creio que todos nós já ouvimos isso: eu não tive forças para ir. Eu não tive forças para sair de casa. Eu não tive forças para acordar. Agora a gente está num período novo na igreja, né? Agora o culto é pela manhã.
E quantos têm dificuldade, né? De vez em quando eu escuto, mesmo dos irmãos aqui, né? Que eu não tive forças para fazer as coisas básicas que precisam ser feitas para que o culto caminhe de uma forma flua, como quando era no período da tarde. Então a gente sente-se enfraquecido para fazer as coisas de Deus. Nós temos a história de Sansão, que fala de um homem que era consagrado ao Senhor, que era forte. Diz a palavra que a força estava no seu cabelo, que ele era nazireu. O que é um nazireu mesmo? Nazireu é um menino que é consagrado antes de nascer, e na sua consagração, né, lá no meio do povo de Israel, ele não podia tomar vinho, né, bebida alcoólica. Ele não podia... O que mais que ele não podia? Alguém se lembra? Tocar num cadáver. Ele tinha uma série de restrições, porque ele era consagrado, ele era nazireu de Deus. E este Sansão se tornou um homem forte por causa da sua relação com Deus, né? E o segredo da sua força estava nos seus cabelos, porque o cabelo era símbolo daquela consagração, porque era proibido ao nazireu cortar o cabelo, passar navalha na cabeça, né? Era proibido, era símbolo. Quando se olhava de longe, se via ali, vai um nazireu de Deus, cabelo comprido, consagrado, servo. Mas chegou um momento na vida de Sansão que ele tinha perdido a sua força, só que ele não sabia. Vamos ler ali, né? No versículo 19 diz assim: então essa ela é Dalila, né? O fez dormir sobre os seus joelhos. Chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E daí ela falou assim: olha, os filisteus estão vindo aí. E Sansão, ele se levanta e diz: farei como antes, irei contra eles e vencerei. Porém, ele não sabia que já não tinha força. Ele não sabia que a consagração dele tinha ido pelo ralo. Ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Como é terrível a gente ver isso, por exemplo, em pregadores que sobem ao púlpito sem saber que o Espírito já se retirou, que a sua consagração já não existe, que as suas palavras vão se chocar contra a parede, que vão entrar num vácuo e que não vão fazer efeito mais sobre a vida de ninguém. O povo às vezes fala de um pregador: esse pregador está diferente, está com um poder, e aquilo lá é testemunho da sua vida de consagração. Mas muitas vezes também o povo percebe o que está acontecendo. As palavras estão vazias e não conseguem mais tocar nos corações, e o homem não sabe que as suas forças, sua consagração se esvaíram. Isso acontece não só com pregadores, mas com pessoas do povo de Deus. Hoje nós vamos comentar um pouco, nesta manhã, sobre o que leva a essa tal situação, né? Para que você, jovem, para que você, adulto, para que todos nós, para que você, criança, não venha a um dia perceber que você já não tem
a força que você tinha nos tempos idos, quando você era consagrado e vivia num estado de dedicação a Deus. A primeira coisa que nós encontramos e que nós precisamos manter para não perdermos a nossa consagração e a nossa força você não pode se esquecer das suas origens. Sansão, ele se esqueceu de um fato que ocorreu antes dele nascer. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos abrir lá no capítulo 13 de Juízes. Abra lá. Diz a palavra de Deus no capítulo 13 de Juízes: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Sabe, nós começamos a perder a nossa consagração quando nós nos esquecemos da nossa origem. Uma coisa que nós precisamos entender é que havia um Deus que falava de nós antes de nós nascermos. Olha que coisa extraordinária, um Deus que falava de nós antes de nós nascermos. Você precisa entender que você não nasceu por um acaso, você não nasceu sem um planejamento. Talvez a tua mãe ou teu pai nem tenham planejado. Vocês foram recebidos no lar como uma boa surpresa. Mas antes de você nascer, havia um Deus que falou de você, que pensou em você, que planejou você, que lhe deu dons, que lhe deu talentos, que lhe deu uma missão, que planejou a forma como você deveria viver a sua vida. O Sansão nem tinha nascido, mas já tinha sido decidido que ele não ia beber vinho, não ia cortar o cabelo, não ia comer coisa imunda, ia andar numa vida consagrada, e a missão dele já estava definida, que a missão de vida dele era libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. E ele nem tinha nascido. Você já parou para pensar que Deus já conversou sobre você antes de você nascer? Você já parou para pensar que Deus te deu habilidades? Diz, este vai ser um economista. Por quê? Porque ele vai me honrar nas suas atividades. Esta vai ser uma musicista, porque ela vai me honrar com os seus dons. Este vai ter a capacidade de fazer ajustes na casa de Deus. Esta vai ter a capacidade de fazer um café para que o povo de Deus se sirva ao final do culto. E Deus já falava sobre isso. E esta vai trabalhar num ambiente onde vai ter muitas pessoas necessitadas de um conselho, de uma palavra, e daí lá vai estar a Bia,
para conversar com as amigas aeroportuárias sobre Deus, e antes da Bia nascer. Muita coisa foi conversada sobre a vida de Sansão antes dele nascer. Você crê nisso? Amém. Amém? Amém. É a forma de você perceber que você é especial. É a forma de você perceber que você não é fruto do acaso. Hoje nós vivemos uma sociedade, você entra numa universidade, eles vão dizer que o surgimento da vida foi um acidente que aconteceu uma vez e que nunca vai se repetir, porque não tem como se repetir, porque é uma série de fatores que acabaram formando aquela sopa primitiva, primal, que desencadeou a raça humana. Mas não é isso, não. Deus pensou no Israel, Deus pensou na Vitória, Deus pensou na Fernanda, Deus pensou na Margarida, e Deus tinha o propósito que a Margarida fosse, sabe o quê? A Margarida. Deus nos ama. A Bíblia diz que quando nós estamos no útero ainda, olha bem, hein? Deus falava de Sansão antes dele nascer. Mas daí quando ele virou um feto, lá no livro de Salmo 139, diz que o Senhor olhava e via a nossa substância ainda informe no útero, quando estava sendo entretecido e formado todo o nosso ser, e havia divisão celular, todo mundo já estudou isso, e Deus não estava alheio a isso, mas ele estava ali, presente, e aquele útero se torna um lugar de culto, e cada movimento daquele feto tem a presença de Deus sendo glorificado pela maravilha da criação. Nós, para não perdermos a nossa consagração, para não perdermos a nossa força, precisamos entender. E não podemos esquecer da nossa origem em Deus. Amém? Segunda coisa que fez com que aquele homem acabasse por perder a força sem saber, ele não sabia ainda que tinha perdido. E isso pode acontecer conosco também, é que quando Sansão cresceu um pouquinho, vamos lá no capítulo 14, vamos ver o que ele fez, diz assim: e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher, porque seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar as mulheres dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Aqui nós vemos um segundo motivo que leva o indivíduo a perder a sua consagração. Quando nós começamos a transitar entre o profano e o sagrado. Ele era um homem de Deus na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe,
Mas de vez em quando ele descia, e aqui a palavra é descer até Tímina, uma cidade dos filisteus, e lá ele interagia com aquele povo, que era povo inimigo, e ali ele encontrou uma mulher, e ali ele se apaixonou, e ele disse, olha, meu pai, minha mãe, eu encontrei uma mulher lá em Tímina, na terra dos filisteus, e os pais disseram, mas na igreja não tinha nenhuma mulher? Não tinha num congresso, né, de jovens? Não, tinha lá em Tímina, uma mulher pagã, adoradora de Dagon, o deus dos filisteus, numa sociedade totalmente depravada. Ele começou a viver entre o sagrado e o profano. E sabe que uma das coisas para arrancar a nossa força e para arrancar a nossa consagração, e aos poucos, e nós não percebemos, essa interação entre o sagrado e o profano. Jesus, ele disse assim, ó, não peço que os tires do mundo, porém, que os livres do mal. A gente tem que viver nesse mundo, e o mundo é cheio de ilusões, o mundo é cheio de pecado, o mundo é cheio de inconsistências. Mas quando a gente começa a absorver valores do mundo e amalgamá-los com os valores espirituais e tentando conciliar as coisas, como Sansão fez, nós começamos a perder também a nossa consagração. Aquela mulher que Sansão se apaixonou, ela, quando ele foi buscá-la, os irmãos conhecem a história, ela já estava com outro, tá? Porque era comum naquela sociedade a promiscuidade sexual. E ele chega, a mulher está com outro. O pai dela diz assim, olha, você demorou, eu entreguei ela para outro, agora pega a irmã dela, fica com ela. Isto é, que salada. E assim a nossa consagração, a nossa força, ela vai se esvaindo, a nossa relação com Deus, ela vai diminuindo. Sansão ainda estava forte, Sansão ainda conseguia fazer proezas, mas ele estava flertando com o pecado, estava flertando com a impureza. Quando ele vai para Tímina, os irmãos conhecem a história, ele mata um leão, certo? Lembram? E daí as abelhas fazem mel na carcaça do leão. Qual que era a ordem para o nazireu? Não podia encostar em cadáver. Mas daí tinha o cadáver do leão que ele matou, ele ora, ele vê o mel, ele vai ali, pega o mel do cadáver do leão, leva para casa, olha o versículo 9, vamos ler no capítulo 14. E tomou nas suas mãos, isso é o mel, né? E foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram,
porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Sabe, ele começou a não só derrubar a sua própria consagração e romper os compromissos que ele tinha com Deus, mas ele começou também, por causa das suas decisões, a comprometer o seu pai, a sua mãe, a sua família. Porque quando nós esquecemos da nossa consagração, nós também contaminamos, nós também prejudicamos, nós também entristecemos, nós também maculamos a nossa casa. Quer fazer a Bia ficar triste? De uma maneira assim que é fatal. A Fernanda ou o Guilherme está com algum problema. Verdade ou não? Quer fazer eu ficar triste? É um dos meus filhos estarem com lutas e problemas e angústias. Porque família está ligada. E quando Sansão ele vai até Tímina, ele mata o leão, depois volta, encontra o mel na carcaça do leão. Ele quebra princípios sobre princípios que foram conversados por Deus antes dele nascer. E ele leva para casa a doçura do mundo e dá para o pai e para a mãe. E o pai e a mãe começam a participar daquilo que nem sequer o filho deveria ter participado. A doçura do mel. Desencadeia-se uma perca de força e de consagração. Então, por que Sansão estava perdendo a sua força? Primeiro, ele esqueceu das suas origens. Deus falava sobre você antes de você nascer. 2, porque ele tentou conciliar o sagrado com o profano. Se contaminou, ele pega e contamina também a sua casa, o seu lar, a sua família. Mas nós encontramos também um dos motivos que fez Sansão perder a sua força, perder a sua consagração, que Sansão ele era muito terrível para arrumar namorada, né? Por quê? Primeiro foi a mulher lá de Tímina. Depois disse que ele conheceu uma prostituta e gostou da prostituta. E terceiro, depois ele encontrou a mulher da vida dele. Quem? A Dalila. Então ele era ruim nesse quesito, né? Mas ele fez pior. Sabe por quê? E aqui tem um conselho para você não perder a sua consagração, para você não perder o propósito de Deus para a sua vida, que é: não abra o seu coração com qualquer um. Não abra o seu coração com qualquer um. Dá uma onda de se aconselhar com quem não tem capacidade de orientar, porque não tem formação, porque não tem vivência, porque não tem idade. Agora está uma onda que mulher de pastor é pastora, né? E daí, já que ela dorme com o pastor, ela acha que agora é conselheira. Né? Não sei, deve ter algum fluido que entrou nela, que fez a mente dela expandir e ela se tornar a maior conselheira do mundo.
sem ter estudado. Israel está fazendo seminário, não sei se já fez ou vai fazer, aconselhamento pastoral, vai aprender técnicas, vai aprender formas, vai aprender as maneiras de ajudar as pessoas nos seus conflitos, vai aprender sobre poimênica, vai aprender sobre princípios que norteiam essa área da teologia, que é a área do aconselhamento. Porque quando você se considera um conselheiro, você pode destruir uma vida. Se você não for um homem de Deus capacitado para dar conselhos, para orientar dentro dos princípios da palavra de Deus. Ser conselheiro não é dizer, eu acho, conforme a minha experiência, que você tem que fazer isso ou aquilo. Quantas vezes irmãos da igreja chegaram para mim e falaram, pastor, eu quero um conselho. Eu devo ou não devo comprar aquele terreno? Eu devo ou não devo comprar aquela casa? Eu devo ou não devo pegar a minha família e me mudar lá para Rondônia? E sabe o que eu falava nesse tempo? Falava assim, é algo que você tem que chegar diante de Deus, falar com Deus. Porque eu não vou dizer para você vender, eu não vou dizer para você comprar, e eu não vou dizer para você se mudar ou não se mudar. Olha a responsabilidade. Ah, pastor, estou pensando em largar o meu emprego porque eu sinto no meu coração. Olha, você que está sentindo, eu não estou sentindo nada. Quem tem que decidir se você vai largar ou não o emprego é você. O conselho que eu posso te dar, qual é? Dobre os seus joelhos. Faça as contas. Fale com Deus. Mas existe uma facilidade de conselho, né? Dizer assim, ó, é o seguinte, faça isso, porque senão vai acontecer isso. Faça aquilo, senão faça. Esse faça, eu tenho uma irritação muito grande com pessoas que têm dificuldade com a língua portuguesa e usam o imperativo em tudo que vai falar, né? Daí parece que estão mandando em você, né? Faça, venha, pegue, compre. Só falta cantar aquela musiquinha, né? Como é que é a musiquinha da Escravizaura? Né? Uma das coisas que a gente tem que entender é que quando a gente começa a usar o imperativo para os outros, nós entrelaçamos aquilo que nós consideramos como conselho, nós entrelaçamos a responsabilidade de quem vai decidir a sua vida com a nossa própria responsabilidade. Né? Se eu chegar para um casal e dizer, separa, eles vão ser responsáveis pela separação. E quem mais que vai ser? Diante de Deus, quem? Eu. Eu posso destruir um futuro. Eu posso destruir um casal. Na minha boa intenção. Eu sou conselheiro. Nunca estudei para isso, não tenho idade para isso, não comi 5 quilos de sal na vida ainda, não sofri, não passei obstáculos, mas estou pronto para ser o quê? Conselheiro.
E ó, milhares. Chega numa sala de aula, todo mundo é conselheiro de todo mundo lá. Ah, eu tive um problema. Ah, se fosse você, eu faria isso, 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 isso. Não tolere isso, 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 isso. Faça isso, 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 isso. E assim você vai determinando maldições na vida das pessoas. Por quê? E depois você pode dizer, não, eu só dei minha opinião. Tem nada a ver com isso. Mas tem. E o que aconteceu aqui no capítulo 16, versículo 17? A Bíblia diz que o Sansão fez o quê? Descobriu-lhe todo o seu coração. Sansão arrumou uma bela conselheira. Quem que era? A Dalila. E Sansão descobriu-lhe, sabe o que é descobrir? Abriu o coração. Contou todos os seus segredos. Sabe, a nossa consagração, ela começa a cair por terra quando nós escolhemos péssimos conselheiros, abrimos o nosso coração a quem nós não deveríamos abrir o coração. Nós não temos a sabedoria da mulher sunamita. Lembram da mulher sunamita? Aquela que viu Eliseu e disse, eis que eu tenho observado este homem que continuamente passa por nós, e eu percebo que este homem é um santo homem de Deus. Ela demorou, ela primeiro observou, tem observado. Ela viu aquele homem que sempre passava por ali, e um belo dia, depois de ter observado muito, ela abriu a boca e falou, esse é um homem de Deus. E ela era tão sábia que quando o filho dela morreu, ela não falou nem para o marido. Ela pegou aquela criança, colocou na cama do homem de Deus, chegou para o marido e falou assim, olha, eu preciso aí de uma jumenta, preciso de provisão, porque eu vou lá no homem de Deus. E quando ela foi até o homem de Deus, no meio do caminho ela encontra quem? Ela encontra Geazi, aquele cara que queria cobrar depois, né, a cura de Naamã. Mau caráter. E o Geazi chegou para ela e perguntou, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E o que ela respondeu? Vai bem. Por quê? Porque ela não abria o coração para quem não tem competência, para quem não tem capacidade, para quem não tem chamado, para quem não tem o poder para resolver o teu problema, o problema dela no caso. Ela olhou aquele rapaz e disse, tudo bem, não vou abrir minha boca. Quando o marido dela perguntou para ela, tudo bem? O que ela respondeu? Tudo bem. Mas quando o homem de Deus chegou, o homem de Deus olhou e disse, esta mulher está com amargura de coração. Primeira coisa, ele era capacitado por Deus. Tanto que ele olhou para ela e viu, ela está com amargura de coração. O Senhor ainda não me revelou o que é, mas o coração dela está amargo. Esse é o conselheiro.
Se ela abre o coração para o Geás, hein? Mas quando ela vê o homem de Deus, ela desmorona. Ela chora. Ela diz, olha o que me aconteceu. Ela abre o coração. E o homem de Deus, todos conhecem a história, vai até a casa dela. E lá as coisas são resolvidas. Sansão abriu todo o seu coração para Dalila. Contou todos os seus segredos. E logo em seguida, ela passou para frente, né? Chamou um homem e disse, corta o cabelo, porque ali está o segredo dele, é a consagração de Nazireu que dá força a ele. E daí ela coloca ele onde? Ela coloca, diz assim, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Que romântico, né? Como um bebê. Quando ele acorda, ele descobre que não tinha mais consagração, não tinha mais força. Os filisteus agarram ele, arrancam os seus olhos. Está lá no versículo 21, do capítulo 16. Arrancam os seus olhos, fazem ele descer, ladeira abaixo, a Gaza. Amarram-no com 2 cadeias de bronze. E ele passa a moer num moinho, como se fora um animal. Sabe, às vezes a vida da gente é assim, né? Primeira coisa, a gente esquece que Deus já conversava sobre nós. Deus já falava de você antes de você nascer. E já tinha planos e projetos para a sua vida. A gente se esquece que devemos ser consagrados em todos os lugares. Se a gente estiver na casa dos nossos pais, consagração. Estiver lá entre os filisteus, consagração. Nós nos esquecemos que quando nós nós contaminamos as pessoas que estão à nossa volta, que todo mundo vai ser afetado. Se um filho casar mal, me ajuda aí, Bia. Será que a família inteira sofre? Hã? Imagine a família do Sansão. Diz que todo dia eu acordo e louvo a Deus pelos meus filhos e filhas e agregados. É bênção. É o profano e o sagrado. Não pode se misturar. Você é santo, onde você estiver. E a questão dos conselheiros. Não abra o seu coração e não aceite conselhos de qualquer um por aí. Os conselheiros desse mundo, os conselheiros não consagrados, os conselheiros não preparados, podem modificar o rumo de uma vida.
com uma palavra. O escritor lá no Novo Testamento, Tiago, ele falou assim que o leme de um navio é tão pequenininho em relação ao todo do navio, mas um movimento faz toda a embarcação mudar de rumo. E assim é a língua. Imagina o poder que nós temos. Para o bem e para o mal. Sansão abriu o seu coração. Mas existe sempre uma oportunidade. Diz a palavra de Deus que Sansão, naquela angústia de perceber que tinha perdido sua força, no versículo 28 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Na verdade, ele disse: Senhor, devolve a minha consagração. Devolve o meu relacionamento contigo. Não importa o que a gente tenha passado, nós temos hoje a oportunidade de clamar ao Senhor e pedir ao Senhor: restaura-me. Restaura a minha consagração, restaura a minha força e me ajude a cumprir o propósito que o Senhor colocou na minha vida. Sabe qual que era o propósito para Sansão? Que foi dito antes dele nascer: derrotar os filisteus. O que Sansão fez na hora da sua morte? Voltou à sua consagração. E ele arrebentou com o templo de Dagon e destruiu os filisteus. Porque o que importa na vida é cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque quando nos alimentamos da Tua Palavra, também alimentamos a nossa consagração e o nosso relacionamento contigo. Pedimos então que o Senhor nos oriente, que dê-nos, ó Deus, sempre a sabedoria para andarmos nos Teus caminhos. Abençoa-nos, ó Deus. Fortalece cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
17, domingo, culto novamente. Vamos fazer visitantes, né? Vamos orar também pelo Romildo. O Romildo não está muito bem. Ele perguntou se deveria vir. Eu falei, claro que tem que vir. É o melhor lugar para receber a cura. Então nós vamos orar por ele nesse momento. Orar pela irmã Margarida, né, que está em fase de recuperação. E pedir a graça de Deus. Vamos nos colocar em pé. Senhor, queremos nesse momento colocar a vida do Romildo nas suas mãos. Pedimos que o Senhor o livre dessa enfermidade. Pedimos a Deus que a tua mão forte e poderosa esteja sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, sobre os seus propósitos, ó Deus. Que o Senhor esteja dirigindo os seus caminhos. Nós te pedimos isso. Te agradecemos, ó Deus, por este culto, pela tua palavra, e pedimos que nos abençoe agora quando retornaremos aos nossos lares, nos dando, Senhor, a proteção do Senhor. Porque reconhecemos que existem perigos, existem problemas no trânsito, problemas de violência urbana, tantas questões, ó Deus, nesse mundo, mas quando os teus exércitos estão conosco, a tua palavra nos diz que mal algum nos tocará. Então nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a proteção e os cuidados do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão ao lado e que Deus nos abençoe.